Pessoal, o clima ficou tenso no Senado Federal, com um senador indignado com as falas que o deputado Gustavo Gayer tinha feito alguns dias atrás em relação aí à ministra Gleisi Hoffmann, ao Lindenberg Farias, ao Davi Alcolumbre, Hugo Mota, enfim. O senador ficou pistola, gente, inclusive fazendo uma condição com outro senador da direita que ele renunciaria ao cargo caso o senador da direita conseguisse, né, falar algumas coisas que ele queria ouvir ali. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar na tela para vocês a partir de agora, porque, sério, gente, isso aqui viralizou demais as falas dele, foi para cima do deputado Gustavo Gayer. Mas antes disso, chega aqui embaixo deixando o like, é importante mais, compartilhando o vídeo, gente, sem enrolação nenhuma, já vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Senadores aqui presentes. Esse final de semana foi maravilhoso o que a gente viu. Depois de tudo que aconteceu, o brasileiro voltou mais uma vez, não é a primeira não, às ruas do Brasil pedindo anistia imediata para os presos políticos. Não foi só no Rio de Janeiro que a gente viu aquelas imagens maravilhosas, inspiradoras, várias quadras ali de Copacabana, lotadas, de arrepiar. E aí veio a USP, uma instituição que eu respeito muito e continuo a respeitar, mas eu não sei como é que sai da mão de um técnico, um cálculo ridículo, dizendo que tinha 18 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Não vamos brincar assim. Olha, eu sei que uma pessoa pode ter a sua posição política, ser de esquerda, ser comunista, aparelhar como a gente viu aparelhadas várias instituições estão hoje no Brasil, com ideologia. Mas vamos ter bom senso na hora de aplicar a ciência de uma instituição séria como a USP, a de hora de aplicar um cálculo técnico. Ainda bem que a Polícia Militar, que é a instituição, em todas as manifestações, seja de direita, de esquerda, que já aconteceram nesse país, de qualquer motivação, até de comemoração de Copa do Mundo, ela é que faz o cálculo. Geralmente, sempre foi isso. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro trouxe o dado de 400 mil pessoas, que eu acho que até tinha mais. Eu já participei de muitas manifestações de rua na minha cidade, em São Paulo, enfim. Vocês viram as falas do Girão e o senador Cajuru não gostou nada do que ouviu. E além do deputado Gustavo Gayer, que ele vai partir para cima, ele também vai falar sobre a manifestação, inclusive num tom de deboche eu senti ali. Então, vamos ver porque o clima vai ficar tenso a partir de agora. Antes de entrar no meu assunto, eu queria me dirigir ao amigo e irmão Girão, notável senador cearense, que eu não vou entrar na discussão sobre quantas pessoas estavam no Rio de Janeiro, até pela minha visão, só tenho 3%. Só acho que você, quando fala em 400 mil pessoas, aí dar-se a certeza que você enxerga menos que o Cajuru. Porque não tem como a gente enxergar ali que tinham 400 mil pessoas. E olha que quem estava lá já presenciou até 1 milhão de pessoas. Isso significa o quê? Que a opinião pública vem mudando a opinião sobre exageros de um lado político brasileiro. Eu quero, como um homem da base do governo Lula, fazer aqui uma defesa a algo que você não falou, porque você não viu, eu é que lhe contei, que foi um horror, não sei se o presidente Confúcio viu. E aí vocês que defendem a liberdade de expressão nas redes sociais, e muitos dos bolsonaristas que não querem punição nas redes sociais, as fake news, vocês devem ter visto ontem o que é quando muda-se de lado. Ontem foi a vez do quê? Do outro lado, de gente do governo, que eu defendo com certeza, criando uma fake news com o senador Magno Malta no caminhão, no Rio de Janeiro, completamente embriagado. Um discurso de bêbado ao extremo. Porque do mesmo eu também não quero ver nenhum lulista e ninguém. Quem faz esse tipo de fake news? Que na edição A Voz do Magno, comigo lá em Goiás. Por falar em Goiás, eu vou lembrar Fernando Henrique Cardoso, que me ensinou o seguinte. Por falar em Goiás, fazer o que com você lá no Ceará? Comigo lá em Goiás. Por falar em Goiás, eu vou lembrar Fernando Henrique Cardoso, que me ensinou o seguinte. Cajuru, só responda por cima e nunca por baixo. E o nível foi tão subterrâneo, tão baixo, daquele indivíduo que não representa o estado de Goiás, que fique bem claro, pois políticos goianos, adversários há mais de 30 anos de Lula, e aqui eu cito um,
o atual governador Ronaldo Caiado, ninguém nunca ouviu da boca dele aquele tipo de expressão. Na verdade, foi uma expressão dupla. Trisal e garota de programa. Se referindo a um presidente do Congresso Nacional, a uma ministra, a um deputado federal. Ou seja, é sem limites. Então, Goiás espera punições e cumprimenta o presidente da Câmara, o Hugo, o presidente do Senado, o Davi, que não aceitaram o pedido de desculpas. Que isso não tem perdão. Até porque o sujeito não merece. O que ele faz lá em Goiás, e vocês aqui não sabem, isso é muito pouco perante ao que ele já fez. Até assassino é. Matou 2 pessoas por estar bêbado em seu veículo e a outra se tornou paraplégica por causa desse sujeito, repito, assassino. Então que... Querido Cajuru, se você puder me dar uma parte, não agora ou depois, eu queria darei com o maior prazer. Então que haja justiça. Agora eu quero ver se existe Supremo realmente. Porque é fácil, como se puniu um Daniel, que não fez nada parecido com o que esse indivíduo fez. Outros que foram punidos, aqui, por exemplo, no Senado, como eu fui, como outros senadores foram. Você que já teve problemas com redes sociais. Agora, quando chega-se ao limite de você tratar uma mulher que está assumindo o ministério, faça críticas a ela profissionalmente. Mas, repito, nesse nível subterrâneo, eu paro por aqui, porque acho até que eu já falei demais, e inicio o meu pronunciamento depois do aparte prazeroso geral. Senador Cajuru, eu não quero entrar em detalhes com relação à fala, que me parece infeliz, até porque foi apagada, né? Eu não sei a repercussão disso. Mas foi printada. Mas o print é eterno, né? Como diz. Exatamente. Mas as pessoas repensarem em algum ato. A minha avó dizia que a gente tem 5 minutos de burrice por dia. Nesses 5 minutos que você discutiu com alguém, brigou, tá com algum outro problema, você acaba, muitas vezes... Por isso que eu sou contra a liberação do porte de arma. Totalmente contra. Claro, eu também. Porque nesses 5 minutos você pode acabar com a sua vida, com a vida de outra pessoa. O deputado Gaia, eu acompanho o trabalho dele. Lembrando que você que está falando o nome dele. Eu estou falando o nome dele, porque eu gosto das coisas muito diretas. No meu modo de entender, um excelente deputado federal. Para mim, um péssimo. Deputado que tem se rebelado com coragem com as injustiças que têm acontecido no nosso país, que tem ideias boas e é legítimo da democracia que se tenha ideias contraditórias, tem uma forma diferente da nossa de abordagem, é um pouco mais incisivo, às vezes até duro. Se cometeu essa falha com o nosso presidente do Senado e não justifica, eu não sabia nem que palavra era essa, eu confesso para você, depois eu fui pesquisar. Me parece que por ter apagado já mostra que repensou. Não repensou nada. Para, agora, vou pedir chamar de assassino o senador Cajuru. Pelo amor de Deus. Eu conheço o deputado Gustavo Gaia. Você nem conhece ele? Não, eu conheço. Já tive eventos com ele. Já é uma pessoa que tem colocado o seu posicionamento. Tem ideias. Se você me apontar um projeto de lei dele em 2 anos de mandato, eu renuncio ao meu mandato aqui agora. Não diga isso. Por favor, ele tem muitas iniciativas que a principal no Brasil hoje. A principal é contra a censura. O brasileiro está com medo de falar. Você vê aí, como eu acabei de falar na tribuna, milhares de brasileiros presos. Como é que ele pode falar em censura falando o que ele falou, Geraldo? Não, aí tá errado. Não existe crime de calúnia, de difamação. Evidente. Então tá na lei. Se a pessoa que se sentiu mas você tá querendo canonizá-lo? Tem que entrar. Você tá querendo canonizá-lo? Não, estou dizendo que assassino... Você tá dizendo que o fato de ele ter pedido desculpas... eu acho que o senhor com todo respeito a Vossa Excelência. A polícia de Goiás, amigo. Isso é notícia oficial. Mas ele colocou o contexto. Eu já vi entrevistas dele sobre esse contexto, quando era jovem. E as pessoas não morreram? Enfim, mas eu acho que você ir nesse aspecto, eu acho que já, com todo respeito a Vossa Excelência. Só queria lhe dizer, voltando para a manifestação do Rio de Janeiro, se tivesse lá 10 pessoas, 10, já era digno, nobre, claro. Pela causa da liberdade, da injustiça que está acontecendo. Mas a polícia militar, não fui eu que disse que era 400 mil, não. A polícia militar que disse que tinha 400 mil. O que eu critiquei dessa tribuna foi uma irresponsabilidade de uma instituição com crédito, que através de uma pessoa, muito provavelmente um militante, como tem em várias instituições militantes ideológicos, politiqueiros, que colocou um dado de 18 mil, que qualquer pessoa tenha 3% de visão, 100% de visão, 60%, vê que aquilo ali tinha um número muito, mas muito maior. Então, só para fazer essa contextualização e lhe dizendo que eu concordo com o senhor. Errou, tem que ser responsabilizado. E por isso que tem a lei de calúnia e difamação. Mas não é tirando rede social que vai resolver isso não, controlando mídia. Eu acho que sim, continuo que sim. Tem que tirar a rede social do ar que insiste em fazer fake news, que mata pessoas. Eu vi velório do Papa morto na semana passada. Eles pegaram um velório antigo de um Papa que morreu e fizeram.
Já morreu o Jair Bolsonaro, já morreu o Lula, já morreu o ministro, já morreu Roberto Carlos, já morreu o apresentador de televisão. E você acha que isso é liberdade de expressão? Pelo amor de Deus, não dá para concordar de forma alguma. E só para concluir, se você não viu direito, eu vou te contar. Você acha que um cara, um parlamentar, que dispara na rede social que uma ministra é garota de programa e faz trisal com duas figuras públicas, uma delas presidente do Congresso Nacional, Zenaide, minha amiga, minha irmã, voz da saúde do Rio Grande do Norte. Você acha que alguém que fala isso, que escreve isso, e depois que vê a repercussão, retira, e chora sem cair lágrima, que eu não vi nenhuma lágrima, e pede desculpa, você acha que esse cara pode ser perdoado? Não, por favor, me desculpe, isso aí eu não consigo concordar, mantenho a minha opinião, saí até do meu assunto principal da pauta, porque é revoltante, e não é porque é mulher, seja contra quem for, mas no caso de uma mulher, principalmente, que tanto a gente defende aqui, né? Essa é a realidade. Vocês acham que para por aí, gente? Não, o Cajuru quer providências contra o deputado Gustavo Gare, lembrando que ambos são de Goiás. E aí, ele, em uma outra sessão em que estava presente ali o presidente, senador Davi Alcolumbre, ele cobrou do Davi Alcolumbre que tome medidas. Vejam só esse momento. Ordem, presidente. Senador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Jorge Cajuru. Obrigado. Presidente, eu quero me dirigir diretamente, não lhe enxergo em função da minha visão, mas como se eu estivesse olhando para o senhor, que tanto respeito e lhe chamo de presidente histórico deste Congresso Nacional. Tudo aqui que se ouviu, aí como que a gente vai analisar, porque o caso do Plínio, eu sei que ele vai justificar, eu não tenho nenhuma dúvida, conheço o caráter do Plínio. Agora, como que a gente vai reagir? Tanto Vanderlan Cardoso como eu, que somos de Goiás, estamos indignados porque esse indivíduo não representa o estado de Goiás. Os goianos são pessoas do bem, as goianas. E o maior adversário do presidente Lula em Goiás é Ronaldo Caiado, que é seu amigo. Você nunca viu o Ronaldo Caiado usar a expressão de baixo nível, de forma alguma. Aí vem um deputado de Goiás, no maior momento de patifaria, ele se dirige ao senhor, presidente do Congresso Nacional, ao deputado federal Lindbergh Farias, à ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, e diz as seguintes palavras: que vocês três formam um trisal, e chamou a ministra de garota de programa. Depois, com a repercussão, principalmente lá em Goiás, ele veio a pedir desculpas ao senhor. Eu lhe pergunto, o senhor vai aceitar o pedido de desculpas dele? Senador Jorge, não é o tema da discussão do projeto de lei, mas para dar a ciência, a advocacia do Senado Federal e os meus advogados pessoais estão tomando providências jurídicas para nós representarmos o deputado no Supremo Tribunal Federal criminalmente e no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas, da mesma maneira que falei, que tenham responsabilidade com o que falam. Como vocês puderam ver, né, gente, mais um problema agora para um parlamentar da direita. Eu confesso para vocês que eu achei, assim, bem desnecessárias as falas do deputado Gustavo Gare, mas eu sei também que agora eles vão fazer uma tempestade em copo d'água. Eles vão querer usar isso daí como, né, uma maneira aí de, quem sabe, inclusive, caçar o mandato do deputado. Lembrando que o deputado é um dos mais combativos do Congresso. E olha, as pessoas erram, né, gente? Se ele pediu desculpa e tudo mais, obviamente quem se sentiu ofendido tem o seu direito aí de, né, querer algum tipo de ressarcimento, mas enfim, a gente tá falando da esquerda, infelizmente eles vão usar isso de forma politiqueira, a gente sabe disso. E vai, inclusive, né, cair nas mãos do STF mais uma vez, pelo que vocês já viram. E o pior de tudo, tem um presidente do Senado envolvido nisso, tem um presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, gente, é um tiro no pé gigantesco, né? Eu vou torcer muito que não aconteça nada assim com o deputado Gustavo Gare, porque eu sei quanto ele se dedica ali no Congresso, mas, infelizmente,
no futuro eu não vejo coisas boas em relação a isso. Alguma coisa eles vão fazer, né? Dos males o menor, uma multa, alguma coisa nesse sentido. Bom, eu quero saber a opinião de vocês, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Cajuru, né? O Cajuru que inclusive teve aí, eu ia trazer imagens, mas eu fiquei com receio até daqui a pouco ele dá direitos autorais por não gostar desse vídeo. Mas ele fez um podcast, que ele tem um podcast dele aí com a Glaze Hoffman, e a elogiou de todos os jeitos, né? Uma mulher com qualidades, muitas qualidades e tudo mais. Quem quiser conferir no canal dele lá. Mas então a gente percebe aí que ele tem uma proximidade muito, mas muito grande com ela. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Mas logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.